O que vem a ser uma educação para a redução de riscos de desastres? Quando que você teve contato maior com isso e viu que poderia fazer uma ponte com a educação e trazer para o chão da sala de aula? O que é educação para isso e como que você fez esse gancho aí e projeto que talvez você trabalhe nessa área? Então, educação para redução de riscos de desastres é a gente ensinar o aluno a ter percepção, a saber o que é um risco. Qual é o grau daquele risco? Ele é um risco de alto, né? Um risco alto, ele tem um risco baixo. Aonde eu moro, quais são os riscos que me rodeiam, né? Aonde eu estudo, aonde eu trabalho, quais são os riscos que me rodeiam? O que eu posso, como que eu posso atuar, né, para tornar a minha comunidade ali, seja dentro da escola, seja no lugar que eu vivo, uma comunidade mais resiliente. Seria, né, uma conscientização, então. É uma conscientização. Quando a gente fala em educação para redução de risco, a gente fala basicamente dos fenômenos climáticos, das questões naturais que elas acontecem, mas principalmente coloca para o aluno o quanto que o antrópico impacta dentro do ambiente que ele vive, do né? social ali, né? Por isso que a gente, assim, normalmente a gente não fala risco de desastres naturais, porque os desastres, eles não são naturais, eles, né? Eles são causados, provocados pela ação do homem, né? Quando você tem um deslizamento, por exemplo, numa área que não tem pessoas, aquilo é um acidente natural, deslizou. Quando ele se torna desastre quando ele tem impactos sociais e econômicos, né? Por exemplo, às vezes a gente fala, mas agora que estão falando de educação de risco, não, isso é uma coisa que já vem há muito tempo. Aí já vi pessoas falarem, porque é só porque aconteceu no Rio Grande do Sul. Não é só porque aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A exposição a fenômenos naturais, a gente está expostos todos os dias, né? Por exemplo, no Brasil, o que mais impacta? A gente tem a seca, né, principalmente na região Nordeste e tal. A gente tem seca também nas outras regiões, mas ela é diferente, né? Tipo sazonal, né? Em alguns momentos. Isso. Você tem, por exemplo, o clima brasileiro, a gente tem a época da estação, ele é bem divididinho, né? Em estação chuvosa e estação seca, né? Então você tem uma época de estiagem em que você tem seca também, você tem redução de índice pluviométrico, e isso vai causar uma redução, por exemplo, em reservatórios e abastecimento urbano. Racionamento de água. Aumento do valor da energia elétrica e tal. E isso também vai causar, por exemplo, queimadas e uma série de outros fatores. Mas você também tem a época da chuva. E a época da chuva também impacta. Então, no Brasil, a gente tem a questão das secas, tem os deslizamentos, as inundações, as enchentes, que são os principais riscos que acometem o nosso Brasil. Eles falam, mas a gente não tem terremoto, né? O Brasil, ele tem terremoto, só que ele tem por acomodação do solo, né? Não é que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, que está ali no encontro de 3 placas tectônicas e quando elas mexem, você vai sentir um tremor muito grande, né? Você vai ter um abalo sísmico com alto índice dentro da escala. Então, no Brasil tem terremoto? Tem, de baixa magnitude. Aquilo que eles chamam de escala Richter, né? Isso, que ela vai de 0 a 10. Então, você tem essa escala de baixa magnitude, tá? Então, no Brasil, você sente às vezes sente. Se der um 2, um 2.2 ali, você vai dar uma sentida na tremida. Mas, abaixo disso, a gente quase não sente. O que vai sentir? O sismógrafo que vai sentir, que tá ali acomodando o solo. Os técnicos mesmo analisando. Para alguma coisa. Então, assim, os de alta magnitude que a gente fala são aqueles acima de 6 pontos na escala Richter, né, de 7, 8, 9, né, esses desmontam, né, tem desmoronamento, cai prédio, etc. Mata pessoas muitas vezes, né. Então, esse tipo de terremoto no Brasil a gente não tem, então são esses de baixa magnitude. Vulcões nós não temos, porque os nossos são extintos, né, então a gente não tem vulcanismo no Brasil. Né? Atividade vulcânica. Mas a gente tem, né, o excesso de chuva, né, que nem aqui a nossa cidade, ela é acometida por deslizamentos, né, então, época de chuva, o papel, né, o que eu me via como papel dentro de sala de aula, ensinando educação para redução de risco, era justamente fazer com que o aluno soubesse a área que ele mora,
Ele tem esse risco de deslizamento? Ele não tem? Esse risco é alto? Ele é baixo? Né? Como é que é? Como é que eu olho para ali e eu sei que aquilo ali está deslizando, que pode ter uma movimentação de massa? Um desastre em potencial, por exemplo. Pode ser um desastre em potencial. Então, como é que eu olho para isso? É essa percepção, é essa conscientização, essa capacitação é que vai fazer com que aquela comunidade, através dele, seja dele, né, ou da disseminação de parcerias, como eu fiz muito, né, com a Defesa Civil daqui de Campos, na época que a gente estava em sala de aula desenvolvendo projetos. Então a gente levava também esses alunos para a prática junto com a Defesa Civil, e lá eles mostravam, olha, aqui tem uma área de declive, nessa área de declive pode ocorrer um deslizamento por esse fator. Então assim, às vezes os alunos me perguntavam, então professora, é uma mansão lá no alto do Capivari, não tem perigo de deslizar? Tem. Né? Qual é da região, né? Qual é a diferença de uma coisa ou de outra? É a infraestrutura dada dentro da construção. Sim. Né? Às vezes a pessoa que construiu num lugar de declive, ela não tem tantos recursos, né, e não tinha tanta informação para saber que ela tinha que recuar, né, seguir as regras, ou ter um engenheiro, ou uma planta, ter um muro de arrimo, ter alguém para fazer uma fundação legal, um alicerce legal, entendeu? É diferente. Então essa pessoa às vezes não tem esse tipo de recurso e não tem esse tipo de informação. É o que a gente fala, né? Tem alguns que vai fazendo puxadinho, e daqui a pouco tá ali um... Sim, né? E aí esse tipo de estrutura. Às vezes também a casa ela é bem estruturada, mas por exemplo, ela não tem calha. E aí essa calha, na hora que chove, faz falta, porque essa água ela tá infiltrando no solo, e às vezes esse solo que está em volta, ele não tem uma calçada, ele não tem uma árvore que vá absorver essa água do solo. Então tudo isso se torna um problema. E muitas das vezes as pessoas que estão morando também em área de declive, a maior parte cortou a árvore. A árvore ela está segurando o solo ali naquela área para que não haja deslizamento, né? A partir do momento que você tirou, aquela raiz não está segurando mais nada, ela não tem para que mandar nutriente, mandar água para lugar nenhum. Então o solo fica solto, ele fica exposto. Aqui a gente poderia pensar então essa questão de não ficar cortando à torto direito as árvores, porque a raiz dela sustenta o espaço, sustenta o solo. E a própria estrutura ali de uma casa. Né? Aí as pessoas falam, então eu vou plantar árvore. Eu vou fazer o seguinte, vou plantar bananeira. Não, eu não posso plantar qualquer árvore, porque tem muita árvore que ela vai segurar essa água também no solo, porque ela precisa para desenvolver, né? Ela precisa para desenvolver o fruto, certo? Então eu não posso plantar qualquer árvore, né? Lógico que se eu puder manter ali a árvore nativa da região, ela tá ali, ela vai fazer a função dela. Agora, quando eu tiro essa vegetação, automaticamente eu vou causar uma série de problemas, né? E um deles pode ser a erosão do solo e vai interferir, e é onde vai deslizar, né? Nos projetos que eu desenvolvia, sempre desenvolvi em parceria, sempre tinha 1, 2, 3 professores trabalhando comigo, né, porque a gente trabalhava essa questão da interdisciplinaridade também, porque quando a gente fala em educação de risco, a gente fala, é só geografia, não, eu tenho que falar do ângulo, do declive lá, do morro, do lugar onde ele está morando, matemática entra na história, física entra na história, sociologia, né, sociedade, né, tudo, história, tudo, né, teve uma época que a gente estava na pandemia, a gente desenvolveu projetos, tinha que desenvolver projetos online. E a gente usou muito da história de Campos do Jordão para ver quais épocas que a gente teve, né, esses fenômenos acontecendo e por que eles estavam acontecendo. E aí a gente mexeu com história, a gente mexeu com sociologia, a gente mexeu com até aquela ideia, os erros do passado me fazem não repeti-los, né? Por exemplo, se teve desbarrancamento, o que eu posso fazer, né? Houve lugares que ficou condenado, não podia voltar para ele. Eu não sei se aqui tem sistemas de apito ou coisas assim quando está em momentos de risco para avisar a população. São sensores de movimentação abandonar os seus pertences, né? De solo. A gente tem de enchente, tem até um ali no mercado, né? No mercado municipal, quando a gente passa ali na avenida, na ponte ali tem um sensor, né, de enchente ali, então quando a água sobe num determinado limite, já emite um som. Ele vai emitir um sinal para a Defesa Civil e a Defesa Civil vai entrar alertar a população. Em alerta, né? E a gente tem sensores também de movimentação de massa, de solo. Na Vila Bertina tem um asilo lá, não vou lembrar o nome agora do asilo da Vila Bertina, mas ali tem um sensor, porque toda aquela área no ano de 2000
daquele morro de frente ali da Vila Bertina, ele desceu, né, ele deslizou nos anos 2000. Então, ali tem um sensor. Então, qualquer movimentação de massa que há, né, no morro ali na frente, também aciona o alerta para a Defesa Civil. E a gente também tem um monitoramento do CEMADEM, né, que o CEMADEM monitora o território nacional todo. Então, a gente tem toda essa, quando vai ter chuva, né, vai ter alguma coisa nesse sentido, o CEMADEM, ele emite alerta para a Defesa Civil, que vai emitir o alerta para o município. E aí já fica todos, né, ali de antena ligada, porque pode ocorrer. Às vezes, o que acontece? A chuva ela é de grande intensidade de uma vez só. Assim, uma chuva que era para ocorrer a intensidade pluviométrica durante um mês, para dar em um mês, em dias. Ela chove em 2 horas. Nossa. E isso é um problema, né? Que nem a gente teve um tempo atrás, há uns anos atrás, se não me engano, foi em 2017, que choveu, né? O que era esperado para o mês inteiro, choveu em 2 horas e alagou tudo. Né? Aqui mesmo para, né? Às vezes ali em frente ao ZAT, né? As 2 avenidas. Naquela época, alagou ali desde do ginásio esportivo ali antes e foi até lá na frente no ZAT. Teve carro que entrou água, né? Perdia, a gente começava a colocar no lugar mais alto para não sofrer o dano. E choveu muito, muito forte, então quer dizer, alagou. Às vezes, algumas questões, né, que às vezes parece estético da cidade e que funcionam para ajudar nessa permeabilidade do solo, né, porque o excesso de impermeabilização no solo, isso prejudica a absorção natural que se tem da chuva, né. Sim. E aí, assim, trocou-se, né, as calçadas por esses bloquetes. Por quê? Porque eles são assentados com areia. E a água ajuda a entrar pelos vãozinhos ali, ela vai entrar no solo, então isso reduz a possibilidade de você ter alagamentos, de você ter enchentes, né, ou coisas nesse sentido. Pelo menos já estão pensando nisso para a sociedade e para a cidade, né? Aos poucos muda.